Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você sobre a prova da FUVEST 2020. Para você se nortear, na parte de literatura a gente tem questões mais densas, né? Quer dizer, a prova foi para um nível médio para difícil. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha no gabarito, que é isso que interessa, né? Vamos lá, vamos observar aqui a primeira questão. Primeira questão, você tinha aí um texto extraído do livro Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, e nesse texto vamos pegar algumas coisas bem pontuais para resolver a questão. Ele fala assim, logo no início, o mundo não tem sentido. Tudo bem? Uma das primeiras coisas que ele fala aqui, o mundo não tem sentido. Depois, mais para baixo, quase no fim, ele coloca assim, façamos, por aqui, façamos meu bem de conta, mas a conta não existe, que é tudo como se fosse, ou que se fora, não era. Tá? A questão pede para a gente o seguinte, em Claro Enigma, a ideia de engano surge sob a perspectiva do sujeito maduro, já afastado das ilusões, como se lê no verso síntese, tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. Isso no texto legado. Tá? O excerto da cantiga de enganar apresenta a relação do eu com o mundo mediada. Ele mesmo fala lá no texto, a gente grifou, façamos meu bem de conta, tá? Façamos meu bem de conta que é tudo como se fosse. Portanto, a resposta vai ser a letra E, pelo despropósito de um faz de conta, perfeito? Tá no texto, tranquila essa, de uma certa maneira, considerando-se a prova como um todo, essa até que foi mais tranquilinha, tá bom? Portanto, questão número 32, resposta E de elefante. Questão número 33, nós temos aí um texto, vou dar uma olhadinha nele. Aliás, na verdade, nós temos 3 textos, né, todos girando em torno do Angústia do Graciliano Ramos. E esse texto do Benedito Nunes, reparem que ele diz assim no início, os textos literários são obras de discurso a que falta a imediata referencialidade da linguagem corrente. Poéticos abolem, destroem o mundo circundante, cotidiano, graças à função irrealizante da imaginação que os constrói. Aí ele coloca assim pra gente aqui embaixo, ó. No entanto, tá? E vamos lá pro fim, aqui, ó. A ilusão, a mentira, o fingimento da ficção aclara o real ao desligar-se dele, transfigurando-o e aclara-o já pelo insight que em nós provocou. O insight aí é uma clareza súbita, não é? É uma luz, é uma compreensão que você tem a partir de alguns elementos referenciais que você recebe, perfeito? Nós tínhamos um segundo texto, vamos dar uma olhadinha no texto, é o próprio Graciliano Ramos, né? O que eu precisava era ler um romance fantástico. Quem está falando sobre isso, que precisava ler um romance fantástico, é o personagem Luiz da Silva no romance Angústia. Perfeito? E depois a gente tem um terceiro textinho, acompanha comigo. Romance desagradável, abafado, ambiente sujo, povoado de ratos, cheio de podridões, de lixo, né? O Graciliano Ramos ele não simpatizava muito com o livro Angústia, porque não deu tempo dele fazer a última revisão, no dia que ele terminou o livro, deixou ali os originais, e foi preso. Né? Ele mesmo disse que é um livro muito gorduroso, né? Que se fosse possível ele tinha tirado um monte de coisas. E aqui, no fragmento extraído do Memórias do Cárcere, né? O Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere é um livro autobiográfico, o Graciliano Ramos faz menção ao livro Angústia e o caracteriza como romance desagradável, tá bem? Vamos dar uma olhadinha na questão número 33. Bom, o argumento de Benedito Nunes, isso significa que é o primeiro texto que a gente leu, em torno da natureza artística da literatura, leva a considerar que a obra só assume função transformadora se instiga no leitor uma atitude reflexiva diante do mundo. Né? Alternativa C responde direitinho. Você conseguia provar isso justamente por aquelas passagens que a gente leu agora há pouco. Perfeito? Portanto, questão 33, letra C de coração. A questão 34, né, ela fala justamente sobre o discurso literário. Dá uma olhadinha comigo na questão. Se o discurso literário aclara o real ao desligar-se dele, transfigurando-o
pode-se dizer que Luiz da Silva, o narrador protagonista de Angústia, já não se comove com a leitura de histórias fáceis, sem almas complicadas, por quê? Quer dizer, era o segundo texto, né, em que ele fala assim, o que eu precisava ler era ler um romance fantástico. A questão é a seguinte, você nem precisaria obrigatoriamente ler esse texto para entender ou responder a questão, porque é um traço do Luiz da Silva. Luiz da Silva é um homem angustiado, pessimista, se coloca para baixo o tempo inteiro, a autoestima dele é praticamente nula, tá? E isso você vai encontrar justamente na alternativa E. Dá uma olhadinha comigo na letra E. O Luiz da Silva se afunda na negatividade própria do fracassado. Portanto, a questão número 34, sua resposta deve ter sido letra E de elefante. Tudo bem? E a questão número 35. Na questão 35, vão acompanhar aqui comigo a leitura, olha só, ali no texto. Para Graciliano Ramos, Angústia não faz concessão ao gosto do público na medida em que compõe uma atmosfera. Vamos voltar lá no texto, né? Olhem só a segunda passagem aqui, acompanha comigo a leitura da segunda passagem. Romance desagradável, abafado, ambiente sujo, povoado de ratos, cheio de podridões, de lixo, nenhuma concessão ao gosto do público, solilóquio doido, enervante. Bom, a gente tem que considerar o seguinte, que o livro Angústia apresenta para a gente a perspectiva do Luiz da Silva, que está ali, né, no seu processo de rememoração do que aconteceu na existência dele. Então, o tempo todo é a fala do Luiz da Silva sobre a sua angústia existencial. E ele vive rodeado de ratos, ele vive rodeado de um ambiente realmente desagradável, né? Se a gente pensar nesse ambiente em que ele vive e no que o Graciliano Ramos fala a respeito de ser um romance que não agradaria ao público leitor, a resposta da questão 35 deve ser a resposta E de elefante, né? Então volta lá. Para Graciliano Ramos, Angústia não faz concessão ao gosto do público na medida em que compõe uma atmosfera alegórica ao exaltar as imagens de sujeira. Tudo bem? Essa é a resposta de acordo com a equipe de português do curso objetivo. Tá certo? Agora, a FUVEST deu uma outra resposta para a gente, um outro entendimento. A FUVEST diz que a resposta é a letra A. Né? Então, para Graciliano Ramos, Angústia não faz concessão ao gosto do público na medida em que compõe uma atmosfera dramática ao representar as tensões do seu tempo. Se a gente observar na passagem, né, na passagem a gente não tem esse aspecto de ele estar falando de alguma coisa relativa ao seu tempo. Perfeito? E, evidentemente, a gente tem que levar em consideração alguns outros estudos, por exemplo, o professor Antônio Cândido, né, que faz referência, evidentemente, à sujeira, à podridão, né, do ambiente em que vive Luiz da Silva, que corresponde à sua podridão interiorizada. O próprio Luiz da Silva, ele se acha um rato, aliás, ele se acha uma besta, ele tem uma autoestima muito baixa. Então, ele se coloca sempre de uma forma inferiorizada. Então, a sujeira do ambiente corresponde, na verdade, a essa falta de limpeza interior, né, de comportamento limpo, né, que o Luiz da Silva não tem ou não acredita ter, tá certo? Então, se a gente pensar em termos de narrativa, em termos de angústia, em termos do que o Graciliano Ramos mesmo fala, porque ele fala que é um livro gordurento, ele não gosta muito dele e tal, a resposta mais adequada seria a letra E, de acordo com a equipe de professores de português do curso objetivo, tá? Mas a questão oficial, a resposta oficial da FUVEST é a letra A de amor. Questão número 36. Bom, na 36ª questão, nós temos aí um trechinho, né? Ele fala, um fragmento, vamos dar uma lidinha comigo. O carro furou o pneu e bateu no meio-fio, então eles foram obrigados a parar, tá? A questão pede o seguinte. No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa, tal como encontrado em. Então vejam que a gente tem que procurar um sujeito que não seja agente, embora a oração esteja na voz ativa. É justamente o que você tem na letra A. O carro furou o pneu. Tá? O carro aí é sujeito, tá certo? Mas ele não é um sujeito agente. Não foi o carro que resolveu, vou furar o meu pneu. Não é isso.
tá? Portanto, é o que diz justamente o enunciado. Função sintática do sujeito não possui necessariamente natureza de agente. É o carro aqui, ele não é agente. Portanto, questão 36, letra A, de amor. Questão número 37. Bom, na 37ª questão, nós temos aí um poeminha muito bonitinho que diz o seguinte. Pega algumas passagens que eu vou precisar. A palavra amora seria talvez menos doce, vamos pular aqui, se não trouxesse em seu corpo a memória da palavra amor. Então, a palavra amora lembra amor, ok? Mais para baixo no texto. A palavra amargo, então vamos dar uma olhadinha aqui, segunda estrofe. A palavra amargo seria talvez mais doce, pega aqui de baixo, se não trouxesse em seu corpo a memória da palavra amar. Tudo bem? Então vejam bem, amora remete a amor e amargo remete a amar. Reparem que ele está brincando com sonoridade, né? Você tem a assonância, você tem a aliteração e ainda tem um jogo aí de paronomásia, perfeito? Portanto, a questão pede. É correto afirmar que o poema possui reiterações sonoras que resultam em uma tensão inusitada entre os termos amor e amar. Né? Se você observar, é amora, amor, amargo, amar, amor, amar. Perfeito? Portanto, resposta da 37ª questão é a letra D de dado. Questão número 38. Bom, nós temos aí ainda sobre o texto. Tal como se lê no poema, o tal do amor, amora, amar, amargo, que a gente acabou de ver. Então, tal como se lê no poema, o substantivo amor intensifica o dulçor da palavra amora. Se você voltar no texto, logo no comecinho, ele fala assim pra gente. A palavra amora seria talvez menos doce, se não trouxesse a memória da palavra amor. Portanto, a letra D de dado responde direitinho a 38ª questão. Perfeito? 38, letra D de dado. Questão número 39, um textinho curto e muito interessante, não é? Nesse textinho, observem lá a leitura. Uma planta é perturbada na sua cesta pelo exército que a pisa, mas mais frágil fica a bota. Então vamos observar algumas coisas aqui. A planta é perturbada na cesta. A cesta é aquele cochilinho que você tira depois do almoço, né? Momento de repouso. Tá? A planta é perturbada pelo exército que a pisa. Tudo bem? Então você tem aí dois elementos. A planta que sofre a agressão e o exército que pratica a agressão. Essa planta, ela vai ser metáfora de sociedade. Tudo bem? E o que é mais interessante é que essa planta não enfraquece, mesmo sendo pisada. Olha lá, volta no texto. Mas mais frágil fica a bota. Então, a bota fica mais frágil que a planta. Então, a bota perde a força. Não é? Então, o exército aí representado pela metáfora da bota, que é um exército opressor, evidente, porque ele está pisando a planta, que é mais frágil, que é menor, essa bota, ela acaba sendo fragilizada justamente pela planta que representa a sociedade. Então, simplificando, o que a gente teria aí é o seguinte, a sociedade sofre a agressão do exército, mas essa sociedade é que vai acabar fragilizando, digamos, o exército opressor. Tudo bem? Vamos lá, 39. Considerando que se trata de um texto literário, uma interpretação que seja capaz de captar a sua complexidade abordará o poema como uma defesa da resistência civil. Tudo bem? Quer dizer, mesmo sendo pisada, a planta resiste. Então, mesmo a sociedade sofrendo a opressão do exército, que é a bota, né, representado pela bota, a sociedade vai resistir. Ok? Portanto, questão 39, letra D de dado. A questão número 40, ainda sobre o mesmo texto, pede um ditado popular que lembre essa planta sendo pisada pela bota. Veja, a planta é frágil, ok? Mas ela consegue suportar
notar a pisada da bota e consegue superar essa bota. Então vejam bem, nas alternativas, dá uma olhadinha comigo aqui. O ditado popular melhor é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água mole é a planta, né, que tem essa fragilidade, e a pedra dura é a bota, perfeito? Portanto, questão 40, você deve ter respondido letra B de beijo, certo? Questão 41. Bom, na 41ª questão, um texto falando a respeito das fake news, dizendo que o Twitter, né, é uma das redes sociais mais importantes no Brasil e no mundo, né, e que um estudo identificou que as fake news são 70% mais propensas a serem retweetadas do que fatos verdadeiros, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na questão. No período, nem mesmo comparando com outros robozinhos, tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas. Ele pede para a gente qual é a função dos dois pontos aí. Bom, vamos acrescentar aqui um elemento. Se você observar, volta no texto comigo, olha, observa. Ele diz assim, nem mesmo comparando com outros robozinhos, pois tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas. Então, os dois pontos aí estariam substituindo o pois, porque logo depois dos dois pontos eu tenho uma explicação, tudo bem? Portanto, a questão 41, você deve ter respondido letra C de coração. Questão 42. Bom, 42ª questão, nós temos aí um trecho extraído de um dos contos do Guimarães Rosa, do livro Sagarana, né, que é o trechinho do Corpo Fechado, e nesse fragmento ele está falando sobre o Manuel Fulô. Vamos ver o texto comigo? Reparem que ele caracteriza o Manuel Fulô assim, vou pegar só uma parte. Aqui, vamos pegar esse pedacinho aqui daqui para baixo. E em suas feições de caburé insalubre, amigavam-se as marcas do sangue aimoré e do gálico herdado. Cabelo preto corrido, que boi lambeu, dentes de fio em meia-lua, malares pontudos, etc, etc. Notem que a caracterização do Manuel Fulô aqui é mestiça, né? Reparem, ele é marcas de sangue aimoré, que é o índio, e do gálico herdado, o gálico é o francês. Então, a gente tem aqui diferentes etnias, que é um traço do Manuel Fulô, mas também, se a gente pensar no livro Sagarana, porque a questão vai justamente falar sobre essa referência, o livro Sagarana e o Guimarães Rosa na sua obra, ele trabalha para a gente não só etnias diferentes, mas também linguagens diferentes, culturas diferentes, né? É um repertório bastante amplo que a gente tem na obra do Guimarães Rosa. Dá uma olhadinha comigo, então, no que seria a resposta adequada. Veja a questão. O retrato de Manuel Fulô, tal como aparece no fragmento, permite afirmar que estão presentes traços de diferentes etnias, de modo a refletir a mescla de culturas própria ao estilo do livro, eu diria mais, ao estilo do autor Guimarães Rosa. Tudo bem? Portanto, questão 42, letra B de beijo. 43ª questão. Um texto muito interessante, vamos dar uma olhadinha em algumas passagens aqui que eu vou destacar, né? O feminismo negro. Aí a autora fala, pensar feminismos negros, né, é justamente pensar projetos democráticos. Um pouquinho mais abaixo ela dá um testemunho, né? Ela fala assim, na maior parte da minha infância e adolescência não tinha consciência de mim. Não sabia porque sentia vergonha de levantar a mão quando a professora fazia uma pergunta. Mais para frente. Não sabia porque eu ficava isolada na hora do recreio. Não sabia porque os meninos diziam na minha cara que não queriam formar par com a neguinha na festa junina. Tudo bem? E aí ela conclui. E na maioria das vezes fazia as coisas no automático, me esforçando para não ser notada. Tá certo? Triste o texto, né? Mas infelizmente uma verdade, tá legal? E a questão pede pra gente. O trecho que melhor define a incompreensão fundamental referida pela autora é não tinha consciência de mim. Isso está bem no final, né? Ela fala assim, na maioria das vezes fazia as coisas no automático,
né? Então, ela não tinha consciência do que estava realmente passando ou vivendo. Portanto, questão número 43, letra B. Lembre-se que ela fala, né? Eu até completei para vocês. Ela não sabia porque sentia vergonha, ela não sabia porque ficava isolada no recreio, ela não sabia porque os meninos não queriam fazer par com ela na festa junina, na quadrilha, né? Na dança da quadrilha, e assim vai. Portanto, 43, letra B de beijo. 44ª questão. Um fragmento extraído do romance Quincas Borba, que fala sobre a Sofia, mas fala também sobre Tartufo, né? E a questão explica para a gente o que é esse Tartufo. Lê comigo aqui. No excerto, o autor recorre à intertextualidade, dialogando com a comédia de Molière, Tartufo, cuja personagem central é um impostor da fé. Tal é a fama da peça que o nome próprio se incorporou ao vocabulário, inclusive em português, como substantivo comum, para designar indivíduo hipócrita ou falso devoto. No contexto maior do romance, observe, ele não está pedindo para você aplicar isso à personagem Sofia, ele está pedindo para você aplicar no contexto maior do romance. Vamos dar uma olhadinha na resposta, né? No contexto maior do romance, sugere-se que a tartufice, ora, o que é a tartufice? É ser hipócrita, é ser um falso devoto. Isso se estende a quê? Se estende à sociedade, na qual o cinismo é o trunfo dos fortes, né? Que é justamente o que vai acontecer com Sofia e Cristiano Palha, né? O cinismo deles vai fazer com que eles fiquem com toda a fortuna do Rubião. Portanto, questão 44, letra E de elefante, ok? Questão 45, né? Considerando o contexto, e não se pense que este nome a alegrou, posto que a lisonjeasse. Pode ser reescrito sem prejuízo de sentido da seguinte maneira. Bom, eu preciso trocar esse posto que. Veja, e não se pense que este nome a alegrou, posto que. Esse posto que é uma concessão que vem logo depois. Você tem aí uma concessiva. Então, você pode trocar esse posto que por apesar de, embora, né, embora a lisonjeasse, mesmo que a lisonjeasse, ainda que a lisonjeasse, se bem que a lisonjeasse, conquanto que a lisonjeasse, tudo bem? Portanto, alternativa A, apesar de lisonjeá-la, é uma concessiva, perfeito? Portanto, questão 45, letra A de amor. Questão número 46. Bom, é um trechinho do diário, né, Minha Vida de Menina, quando a gente tem a ocorrência da morte da Bela. E aí a Helena vai justamente perguntar para a avó, né? Ela pergunta, a gente tem exatamente aqui, acompanha comigo ali. Eu perguntei à vovó, como é que a alma dela saiu sem o menor sofrimento, sem ela fazer uma caretinha que fosse. Tudo bem? Então, assim, a Helena pergunta para a avó sobre a morte com aquela curiosidade de uma menina, né? A Helena tem 13, 14, 15 anos. Então, quer dizer, é a curiosidade com relação ao que é a morte. Diferente do próximo texto. Acompanha comigo o próximo texto, que está na questão 46. Perguntas do livro Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, né? E ele começa assim. Numa incerta hora fria, perguntei ao fantasma que força nos prendia. Tudo bem? Ele a mim. E aí, um pouco mais abaixo, a gente tem aqui ó, a resposta. Ele apenas responde, né? A mistério, somar-lhes, um mistério mais alto, ele apenas responde, amar depois de perder. Então, a diferença que eu tenho do contexto de morte, lá no trechinho do Minha Vida de Menina, para o texto, para o poema Perguntas do Drummond, é que, enquanto Helena tem só uma curiosidade sobre a morte, o Drummond vai filosofar sobre a morte. Tá legal? Dá uma olhadinha na questão. As perguntas da menina e do poeta versam sobre a morte. É correto afirmar que a menina mostra curiosidade acerca da morte, na letra C, certo? Como episódio. E o poeta especula o sentido filosófico da morte. Tudo bem? Portanto, a questão número 46, a sua resposta deve ter sido letra C de coração. 47ª questão, né? Nós temos aí um soneto ótimo do Gregório de Matos,
que foi feito, porque tinha o conde de Ericeira lá, o Dom Luiz Menezes, ficou resmungando uma vez para o Gregório de Matos: poxa, você nunca fez um soneto em meu louvor, poxa, você nunca fez um soneto para mim, né? Uma poesia encomiástica a meu respeito, né? E aí o Gregório de Matos escreveu este, que é ótimo, né? Dá uma olhadinha comigo, só no comecinho. Um soneto começo em vosso gabo, contemos esta regra por primeira, já lá vão duas, esta é a terceira, já este quartetinho está no cabo. Né? A regra aqui seria o terceiro verso. Né? Então, reparem, ele consegue escrever 4 versos e não faz elogio nenhum ao conde de Ericeira. E lá no finalzinho, acompanha comigo aqui o finalzinho do texto, nesta vida um soneto já ditei, se desta agora escapo nunca mais, louvado seja Deus que eu acabei. Quer dizer, acabei de fazer o soneto. Ele consegue fazer um soneto no qual ele não elogia em momento nenhum o conde de Ericeira, mas ele fez um soneto pro cara. Só que não elogiou. Por quê? Porque o cara não tem nada para ser elogiado, tá bem? Aí você tem um texto a seguir, que é do Noel Rosa. Acompanha comigo só o comecinho. O texto chama Tipo Zero. Né? Você é um tipo que não tem tipo, com todo tipo você se parece, e sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. Quer dizer, ele é um tipo sem qualidades. Né? Você observa isso no texto, mais para baixo você nota isso lá no finalzinho. Né? Você ficou agora convencido que o seu tipo já está batido, mas o seu tipo é o tipo do tipo esgotado. Quer dizer, é um cara sem qualidades, tosco, vazio, é um tipo zero. Né? Não tem qualidade nenhuma, perfeito? Tal qual o conde de Ericeira não tinha qualidade nenhuma, a ponto do Gregório de Matos fazer um soneto, digamos assim, enrolatório, né? Em relação ao conde de Ericeira. Bom, vamos dar uma olhadinha na questão? Acompanha comigo. O soneto de Gregório de Matos e o samba de Noel Rosa, embora distantes na forma e no tempo, aproximam-se por ironizarem a singularidade de um caráter nulo. Não é? Tanto o primeiro texto traz para a gente um caráter nulo, né, do homem lá que queria ser elogiado pelo Gregório de Matos, quanto o tipo zero também é um caráter nulo. Pessoas vazias que não merecem nenhum tipo de elogio. Portanto, na questão 47, você deve ter respondido letra C de coração, certo? E assim, a gente termina aqui a correção da FUVEST 2020. Espero que você tenha ido muito bem, tá ok? E a gente se encontra numa outra ocasião, tá? Tchau, até mais.